Bom, continuando sobre as ferramentas de, de manipulação da peça, nós temos aqui também a opção de mudar o tamanho. A gente estava lá projetando tal, e de repente descobrimos que essa peça aqui não vai mais ser desse tamanho. Então eu vou clicar na peça, vou selecionar ela, ou simplesmente clicar nela. Eu vou usar o atalho T de transformar. Eu quero transformar essa peça, então eu vou usar o atalho T. Aqui a gente tem o ponto de inserção novamente. Sempre vai te perguntar se você quer transformar do centro para as beiradas ou das beiradas para o centro. Aqui eu tenho a largura em X e a largura em Y. Se eu quiser mudar o tamanho proporcionalmente, eu vou manter esse botão aqui selecionado. Se eu quero mudar só a largura, eu vou tirar a seleção desse botão e vou aumentar ela para o tanto que eu quero. 600 ela aumentou só no eixo X. Se eu quiser aumentar só no eixo Y, mantém sem a seleção e aumento ele para o tanto que eu quero, ou diminuo para o tanto que eu quero. Essa é a ferramenta para mudar os tamanhos das peças. Se eu quiser mais de uma peça igual, tenho duas opções. Ou eu clico nela duas vezes para poder abrir esses pontos de referência, seguro a tecla Ctrl, clico e arrasto, eu vou criar uma cópia. Ou eu posso selecionar a peça, usar essa ferramenta que é criar cópias. Aqui ele está perguntando em X quantas peças eu quero. Pode ser 2 ou 3. Ele vai criar 3 peças uma do lado da outra. Em Y quantas peças eu quero. Vou deixar aqui 3 também. Aí ele vai criar 3 peças uma do lado da outra e mais 3 peças para cima, em X e em Y. Aqui eu tenho a opção de deixar os espaços aqui entre as peças. Deixo aqui selecionado o gap. Em X eu quero que ele dê um espaço de 10 mm entre as peças. Em X eu quero que dê um espaço de 10 mm e em Y também, que é o espaço para a fresa andar. Aí eu posso clicar aqui em copiar. Ele criou as peças que eu pedi. Ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele criou as peças conforme as coordenadas que eu dei aqui de quantidade. Vou apagar essas peças aqui para a gente fazer outra questão aqui agora. Vamos deixar elas aqui. Digamos que eu tenho várias peças dentro da chapa e elas estão saindo aqui para fora. Eu tenho peças de tamanho diferente. Deixa eu mudar o tamanho dessa aqui de forma grosseira só para identificar. Vou mudar alguns tamanhos aqui. E eu quero organizar essas peças dentro dessa chapa para ficar mais otimizado. Eu vou selecionar todas, lembrando que da esquerda para a direita eu seleciono tudo que o tracejado abraça, da direita para a esquerda eu seleciono tudo que ele encosta. Ou seja, vou fazer uma opção aqui para você ver. Aqui ele selecionou só o que foi abraçado. Daqui para cá ele vai selecionar tudo que ele encosta. Todas as peças que o tracejado encosta ele seleciona. Beleza, selecionei todas as peças e eu quero organizar elas. Eu vou vir nessa ferramenta otimizar a disposição dos objetos. Ele vai me perguntar a espessura da fresa, que é aqui o D. Tá vendo ele mostrando o desenho da fresinha. E o espaço que a fresa vai ter para poder limpar as peças. Eu gosto de deixar 4 mm, que ele vai ter pelo menos 2 mm para limpar a peça de um lado ou do outro, de um lado e do outro. E para também deixar uma poeira entre as peças que ajuda a segurar elas, principalmente se for peça pequena. Então ele vai deixar uma poeira aqui que vai ajudar a segurar. Ele vai me perguntar se ele pode rodar as peças. Se não for madeirado, você pode deixar selecionado para ele rodar para o lado que ele quiser e posicionar da melhor forma. Vai perguntar se pode espelhar.
Se não for peça, também se não for peça madeirada, pode espelhar normal. Permitir peças dentro uma da outra. Esse é o caso se você tiver peças desenhadas, peças tipo chapas em L, chapas curvadas, aí uma pode encaixar dentro da outra. Depois a gente vai chegar nesse tipo de desenho e eu volto aqui para mostrar. Opções de onde ele vai partir essa organização. Ao longo de X, ou seja, ele vai priorizar organizar as peças no eixo X, ou no eixo X aqui, ou ao longo de Y, ele vai priorizar organizar as peças no eixo Y. Ele vai perguntar se você quer fazer cópias. Você pode deixar um mesmo, que vai ser uma peça de cada um, e manda prever. Aqui ele estava selecionado só uma, ou nenhuma, por isso que não deu certo. Vou mandar prever aqui de novo. Ele não deu certo de novo porque essa peça já estava movimentada dentro daquela. Então vamos arrastar ela aqui para fora. Ou eu posso cancelar aqui. Vamos voltar, Ctrl Z para voltar do jeito que estava. Seleciono todas. Otimizar posição de objetos. Coloquei o tamanho da fresa, o espaço. Vou permitir ou não se ele vai rotacionar, espelhar. E vou mandar a prever. Ele organizou as peças da melhor forma possível. A gente pode discordar dele, por exemplo, e falar que eu quero essa peça. Opa, vamos aqui clicar aqui em cancelar ou em OK para ele soltar a ferramenta. Eu posso discordar dele e falar que essa peça aqui, por exemplo, fica melhor aqui. Eu posso clicar nela, vir aqui, rotacionar ela 90 graus. Eu posso apertar Enter ou aplicar, ele já vai rodar a peça. Fechei. E aí eu vou posicionar ela da melhor forma aqui, como eu achar que seja melhor.